Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Julianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema sobre processos de desenvolvimento de software, dessa vez abordando a quinta aula sobre processos ágeis, onde eu vou falar sobre o processo ASD. Então vamos iniciar a nossa aula. Então, o processo ASD é a abreviatura de Adaptive Software Development, ou desenvolvimento de software adaptativo. Então, aqui nós temos uma figura sobre o processo ASD, inspirado no livro do Raul Václavic, de Engenharia de Software. Então, nós temos uma fase de iniciação do projeto, uma fase onde ocorrem as iterações, que tem três fases internas, que são a de especulação, colaboração e aprendizado, e nós temos uma fase onde é feito o encerramento do projeto. Vamos então ver com detalhes esse processo de desenvolvimento. Então, o processo ASD, ele aplica ideias oriundas da área de sistemas adaptativos complexos, se baseia na teoria do caos. O processo de desenvolvimento é visto como um sistema complexo, contendo agentes, ambientes e saídas emergentes. Agentes são compostos de desenvolvedores, clientes e outras partes interessadas. Ambientes podem ser organizacionais, tecnológicos e de processo. E saídas emergentes são basicamente os artefatos, os produtos desenvolvidos pelo processo. As características do SD. Ele é baseado em ciclos iterativos de 4 a 8 semanas. Os prazos são prefixados, se utiliza a técnica time boxing, da mesma forma que nos processos de SDM e Crystal Clear, onde se estabelece um prazo baseado nos requisitos evidenciados inicialmente, é tolerante à mudança e adaptação e ele procura desenvolver os requisitos de maior risco. Os principais papéis do ASD são patrocinador executivo. Basicamente, ele age como um patrocinador de projeto, gerenciando e fornecendo recursos para o desenvolvimento. Facilitador é um profissional que lidera e planeja as reuniões da equipe, tenta auxiliar a equipe nas dificuldades que ela possa ter. Escriba é um funcionário que toma notas das reuniões, anota os requisitos identificados, as decisões de projeto que foram tomadas, esse tipo de coisa. Cliente, a pessoa que pede pelo software, que deve estar sempre presente, o que não é simples, mas é uma característica geral dos processos ágeis. Gerente de projeto, que, como o nome já diz, ele coordena o desenvolvimento e os desenvolvedores, tenta manter o software dentro dos prazos e custos esperados, gerencia riscos, esse tipo de coisa. E os desenvolvedores, que são os que implementam o software realmente. Bom, falando um pouco sobre as fases do ASD. Na iniciação de projeto, basicamente é feita uma preparação para iniciar os ciclos iterativos. Depois nós temos as 3 fases iterativas, que são de especulação, colaboração e aprendizado. Na especulação é feito um planejamento adaptativo de ciclo. Na colaboração é feita a engenharia concorrente dos componentes que vão fazer parte do software. E na fase de aprendizado é feita uma revisão de qualidade. Na fase final, após todas as iterações, é feito o encerramento e tenta-se garantir a qualidade do software e que ele esteja disponível para os usuários finais. Então, durante a iniciação de projeto, como foi falado, é feita uma preparação para iniciar os ciclos iterativos. Deve existir uma oficina de poucos dias, de acordo com o tamanho do projeto, onde vão se estabelecer as missões ou objetivos do projeto.
São ah, levantados, são ah, elicitados os requisitos iniciais, as restrições e os riscos que o projeto pode sofrer, são feitas as estimativas iniciais de esforço. Durante a fase de especulação ou durante a fase especular, é feito o planejamento adaptativo de ciclo. Se assume que no começo as partes interessadas não sabem exatamente o que elas precisam, o que elas desejam, então por isso que essa fase é chamada de especulação. Muitos dos requisitos são realmente descobertos nessa fase, porém, os objetivos e prazos devem ser estabelecidos e o plano de desenvolvimento vai ser baseado em componentes. Vão se desenvolver diversos componentes contendo algumas funcionalidades. Ah, Durante a fase de especulação ou especular, são feitas várias atividades, tais como determinar o tempo de duração do projeto, o número de ciclos e a sua duração ideal. Se descreve, se estabelece um objetivo geral, um objetivo grande para cada ciclo, se definem quais componentes de software que serão desenvolvidos em cada ciclo, se definem as tecnologias necessárias e o que vai ser necessário para auxiliar os ciclos a serem concluídos com sucesso e se desenvolve a lista de tarefas do projeto. Na fase de colaboração ou de colaborar, é quando os componentes serão produzidos concorrentemente. Então, se recomenda que a equipe tente equilibrar os seus esforços para realizar as atividades que são mais previsíveis e que são mais incertas. Então, tenta-se fazer um equilíbrio entre esses dois extremos de atividades. E a partir dessa colaboração, vários componentes vão ser desenvolvidos de maneira concorrente. Depois, na fase de aprendizado ou na fase de aprender, é feita a revisão de qualidade do produto. Os ciclos de aprendizagem, eles se baseiam em pequenas interações de projeto, codificação e teste. Então, aqui é bom destacar que, diferente do que algumas pessoas pensam a respeito dos métodos ágeis, é feito projeto, é feito engenharia de requisitos, não é simplesmente codificação, não é porque se evita a documentação inútil e burocrática que não é feita a documentação. Tá? Pessoas confundem métodos ágeis com método clássico de desenvolver e testar. Não é isso, como já foram vistos nas várias aulas sobre os processos ágeis. A produção de documentação é feito engenharia de requisitos, é feito projeto, é feito modelagem. Então, quando os desenvolvedores cometem pequenos erros, quando se baseiam em hipóteses incorretas, eles aprimoram seu conhecimento sobre o problema até dominá-lo com maior profundidade. Por isso, a fase é chamada de aprendizagem. Ah, e essa fase exige muitas revisões de qualidade, muitos testes de aceitação, com a presença constante do cliente e de especialistas do domínio. Ah, Existem três atividades de aprendizagem recomendadas: grupos de revisão com foco de usuário, inspeções de software e post-mortems. Os grupos de revisão com foco no usuário são basicamente uma oficina, ou workshop, se preferirem, em que os desenvolvedores eles apresentam o produto e os usuários tentam utilizá-lo e eles dão pareceres sobre esse uso, dizendo se o software, o produto até o momento foi considerado adequado ou não. Depois são feitas inspeções de software. Inspeções são técnicas que permitem inspecionar o código e outros artefatos através de anomalias, erros, falta de padronização, maus cheiros de código, esse tipo de coisa. E testes, que são o teste do software funcionando, que tenta detectar anomalias, falhas, defeitos do software. E a atividade post-mortem, em que a equipe determina se o que fez no ciclo
e se é necessário mudar o seu modo de trabalho. Finalmente, na fase de encerramento, é feito os testes finais para determinar a qualidade do software e o software é implantado no usuário. Vantagens. A ASD costuma produzir uma qualidade geral maior do produto final. Ela possui maior transparência entre desenvolvedores e consumidores, os usuários finais. Ela é útil em projetos que precisam de monitoria constante e avaliação constante dos clientes. Ela é flexível a adaptações do planejamento em qualquer estágio do projeto. Ela é focada no usuário, que gera um software mais intuitivo, mais fácil de usar. Eh, Ela tem maior probabilidade de ser entregue no prazo, devido aos ciclos iterativos de três estágios que já foram explicados, que permitem identificação e resolução de problemas potenciais. E ela permite aprendizagem com os erros e permite trabalho em equipe, o que permite gerar um produto mais refinado. Porém, ela também tem desvantagens. Ela executa muitos testes que podem aumentar o custo do projeto, exige um alto grau de envolvimento do usuário, o que nem sempre é fácil de conseguir, às vezes isso é economicamente inviável para o cliente, enfatiza muitas repetições, o que pode causar fadiga na equipe. Ah, Funciona melhor com equipes que estão focadas em apenas um único projeto. Ah, e ela pode não ser útil para projetos de alto risco. É um pouco mais difícil implementar desenvolvimento de software adaptativo nesse tipo de projeto. E aqui nós concluímos a nossa quinta aula sobre processos de desenvolvimento ágeis. Dessa vez nós falamos sobre o método Adaptive Software Development. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês curtam, compartilhem com quem possa se interessar. E se ainda não estão inscritos, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção.